livro de Jó, capítulo de número 40, versículo de número 1 até o de número 5. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura, contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó se humilha perante Deus. Podeis tomar assento. Quando o silêncio fala mais do que palavras, sempre que sua convicção está fraca, ou não tem segurança em profetizar, aprenda a ouvir e meditar. Muitas vezes nós falamos demais, pronunciamos palavras demais, e Deus responde a Jó, de todo o seu questionamento. Deus chega para Jó e pergunta para ele: porventura contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Isso que você está fazendo é sabedoria? Você é um homem sábio? Então Jó, ele se humilha perante Deus e ele diz: eu vou colocar a minha mão na minha boca e não falarei mais, não vou replicar, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei mais. Jó passa a ouvir Deus falar. Quantas vezes nós nos perguntamos: é melhor falar ou calar? Nem tudo precisa ser falado. Muitas vezes o silêncio é a melhor escolha. O silêncio é a melhor solução na conquista do nosso domínio. O silêncio muitas vezes parece omissão. Muitas vezes nós falamos porque pensamos: se eu me calar, parece que eu não estou ligando, ou parece que eu não tenho respostas. Nós aprendemos oração e ação, mas existem momentos que o silêncio é a melhor opção. Muitas vezes não conseguimos entender se Deus está em silêncio ou se nós estamos surdos. Muitas vezes nós pensamos: mas Deus não fala comigo, Deus não falou. Mas será que Deus está em silêncio? Ou somos nós que estamos surdos e não estamos ouvindo Deus falar? O apóstolo Paulo, ele nos ensina que, para que a fé, ela possa crescer, para que a nossa fé, ela possa alcançar aquilo que estamos buscando, diz aos Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir. Quando nós paramos de falar e passamos a ouvir a palavra de Deus, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, mas é ouvir pela palavra de Deus. O que Deus vai nos direcionar, o que Deus pensa sobre essa situação, ou o que Deus tem a falar sobre esta situação. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Jó, diante da situação que ele estava vivendo, e ele falava muito, ele replicava muito, até que Deus chama ele e diz: olha, isso que você está fazendo, você acha que é sabedoria? Porventura contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Você pensa que isso que você está fazendo é sabedoria? É a atitude de um homem sábio? Então Jó entende aquilo que Deus está falando. E ele agora vai ouvir Deus falar.
Deus prossegue. Então o Senhor respondeu a Jó de um rodamuinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Então Deus agora inverte o diálogo com Jó e diz assim: olha, se prepara agora, porque eu vou te perguntar as coisas. Eu agora vou perguntar aonde você estava, o que você fez, o que você construiu nesse tempo todo. Porventura também tornarás tu vão meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Olha a pergunta que Deus faz a ele no versículo 8. Ou tu me condenarás para te justificares? Quantas vezes nós estamos enfrentando um problema e começamos a procurar pessoas que são responsáveis por aquilo que nós estamos passando? E quantas vezes não nos voltamos contra Deus? Era exatamente isso que Deus chama Jó e diz: olha, vamos inverter agora. Cinge agora os teus lombos, prepara os teus lombos, como homem eu te perguntarei. Deus diz: eu vou me baixar ao nível humano para te fazer perguntas. Eu não precisaria perguntar para você, mas vamos conversar. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória, derrama os furores da tua ira, atenta para todo soberbo, abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, atropela os ímpios no seu lugar, esconde-os juntamente no pó, ata-lhes o rosto em oculto. Fazes tudo isso que você está falando. Então Deus chama Jó para que ele pare de falar. Ele vinha falando, ele vinha reclamando, ele vinha se perguntando, e Deus diz a ele uma única palavra: você pensa que você é um homem sábio apenas porque você está contendendo contra mim? Ou você acha que você é muito sábio? Então vamos inverter, que eu vou te fazer as perguntas, e vamos ver se você pode responder as perguntas que eu te faço. Apóstolo Paulo, ele diz: olha, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem para nos dizer, nós vamos ficar repetindo palavras, murmurando, entrando em contendas, e muitas vezes pensando que somos sábios, porque podemos contender contra Deus. O homem mais sábio, ele escreve o livro de Eclesiastes, e ele diz, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz assim: há um tempo para todas as coisas, né? Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. O homem mais sábio, Salomão, ele para e ele diz: olha, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo que nós temos que falar, mas há um tempo que nós temos que parar e ouvir. E pedir direcionamento, pedir sabedoria, pedir entendimento de tudo que possa estar acontecendo. Então, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Salomão diz: há tempo para todas as coisas. E é difícil entender quando é o tempo de estarmos calados. Quando é o tempo de ouvir Deus falar, ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, pedir a Ele as estratégias para aquilo que nós temos que fazer, e parar de pensar que nós somos sábios, entendidos, conhecedores de todas as coisas. Nós temos que ter um direcionamento de Deus. Muitas vezes nós não queremos ter a omissão de uma situação, por isso falamos demais. Mas há momentos que nós precisamos parar.
ninguém mais do que Josué. Josué foi chamado por Deus para ser um guerreiro. Ele entra no lugar agora de Moisés. Moisés tinha morrido. E Deus chama ele e diz: você agora vai levar esse povo a conquistar a terra. Ele era um homem pronto para a guerra. Sabe o que muitas vezes nós falamos? Porque nós sempre estamos prontos para a guerra. Sempre prontos a atacar. Sempre temos que ter uma ação. E muitas vezes não paramos o momento de reflexão. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso saber qual o direcionamento que eu vou ter nessa situação. E Josué estava indo agora, capítulo 5 do livro de Josué, no versículo de número 13. Josué estava indo a caminho de Jericó. Todos nós sabemos a história de Jericó, que quando o povo de Deus, quando Josué chega lá, com todo o seu exército, as muralhas caem. E muitas vezes nós pensamos que Josué, ele tomou a decisão de chegar lá e vamos derrubar as muralhas. Ele estava a caminho de Jericó. Capítulo 5, versículo 13 diz assim: e sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Um homem pronto para a luta. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército, exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao teu servo? É muito bom quando nós, guerreiros, nós lutamos pela vida, nós lutamos contra as situações que se levantam, contra os problemas, mas que nós venhamos saber parar. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Qual é a palavra? Ele estava indo para uma guerra e diante dele aparece um homem com uma espada nas mãos. E ele, pronto para a guerra, ele diz: quem é você? É dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque se for dos nossos inimigos, já vai enfrentar um homem de guerra. E o homem diz: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. E ele diz, ele se prostra em terra e ele diz: fala comigo. O que você tem para falar para mim? Qual é a tua palavra? Eu sou teu servo. Muitas vezes nós estamos diante do Senhor e não temos essa atitude de parar e pedir para que Deus fale conosco. Fale comigo, eu sou teu servo. E servo quer dizer, eu vou obedecer aquilo que você mandar. Eu estou para te servir. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim: tira o sapato dos teus pés. Essa palavra, tira o sapato dos teus pés, significa: deixe os teus pensamentos. Deixe os teus pensamentos de lado, porque o lugar que você está é santo. Esta mesma passagem foi de Moisés com o encontro do Senhor. Quando ele vê a sarça ardente, ele ouve esta palavra: tire o sapato dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Os sapatos, os passos,
é humildade. Lavar os pés é símbolo de humildade. Então diz, tira o sapato dos teus pés, porque o campo que você está entrando é santo. Há guerras que nós entramos, que não são guerras para homens, são guerras espirituais. E nós precisamos estar prontos para ouvir Deus falar. Como que nós vamos agir? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos tomar a situação que nós precisamos tomar? Como nós vamos vencer? E logo no capítulo 6, começa a entrada do povo em Jericó. Deus dá a Josué como seria a estratégia para entrar em Jericó. Há guerras que nós vamos sem pedir para que Deus nos dê as estratégias. Como eu vou agir nessa situação? Muitas vezes nós vamos tomar uma decisão e não pedimos para Deus colocar as suas palavras em nossas bocas. Ele diz, olha, abre a tua boca, porque eu colocarei a minha palavra nela. Muitas vezes nós não sabemos nem como tomar uma decisão e nós começamos a buscar na sabedoria humana, como nós vamos resolver. Josué, ele está indo para Jericó. Seria uma barreira para ele conquistar a terra prometida. Não conquistaria a terra prometida sem antes derrubar as muralhas. E ali, ele tem um encontro com o príncipe do anjo, com o príncipe do exército, um homem se apresentando a ele como príncipe do exército. Um anjo se apresentou a ele, o próprio Senhor. E ele agora diz, fala porque eu vou ouvir. O que um príncipe de exército vai fazer com o comandante de exército, a não ser dar para ele as estratégias para a guerra. Nesse momento, ele estava diante do seu maior desafio. Ele teria que entrar em Jericó. Ele agora diz, fala, porque o teu servo está aqui para te ouvir. Capítulo 6, versículo 10. Ele já agora, com as estratégias para derrubar as muralhas, ele passa para os seus comandados, aquilo que ele recebeu do príncipe do exército. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, e então gritareis. Qual era a estratégia para derrubar as muralhas? Não fale, não retruque, até que receba a ordem. E o que eles estavam enfrentando? Nós temos que nos posicionar nesse campo de batalha. Uma cidade bem cercada, com muralhas. O exército, todo o povo de Israel estava embaixo das muralhas, muralhas altíssimas. O povo de cima da muralha olhava aquele povo e zombava. Sabe que muitas vezes o inimigo, ele consegue desestabilizar o nosso emocional, porque nós não sabemos nos calar, respondemos de pronto, ele fala e nós respondemos. Mas qual era a palavra de Josué para o povo? Não falareis nada. Estavam dando volta na cidade. E qual era a ordem? Não falem nada. Não será necessário ouvir a vossa voz. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Vocês acham que eles estavam passando ali por debaixo da muralha, e o povo que estava dentro da cidade falava o quê?
atacava eles com palavras. O que estão fazendo aí, seus tolos? O que vocês pensam que vão fazer? Mas qual era a ordem? Não retruque. Uma das maiores estratégias de Satanás é fazer você retrucar. É fazer você responder. Quando vem os dardos inflamados, você logo quer responder. Quer falar. Tem horas que o silêncio é melhor. Fale em silêncio com Deus. Jesus nos ensina na oração. Olha, entra no teu quarto, fecha a porta e com o teu pai fala em segredo. Tem orações que nós vamos fazer que não pode ser em voz alta. É no espiritual. Do nosso espírito para o Espírito de Deus. Não pode nem sair palavras da tua boca. Porque o inimigo não conhece o teu pensamento. Mas quando você fala, você passa as suas estratégias para ele. Tem momento que precisa se calar. Então Josué ele diz, porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo, não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca do Senhor, iam andando continuamente, e tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial. Assim fizeram 6 dias. Único som que se ouvia era o som da trombeta. Era o som da trombeta. Trombeta significa a voz de Deus. A voz de Deus. Quando você vai a Israel, se vende o shofar em todas as lojas, ali tem vendendo shofar. Mas ninguém gosta que você toca o shofar dentro da loja. Porque é a voz de Deus. Eles brigam com você para não tocar. Porque quando se toca o shofar, é a voz de Deus. É a voz de Deus. No meio da guerra, a única voz que deve se ouvir é a voz de Deus. Assim eles fizeram 6 dias. E a ordem para o povo é, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, e então gritareis. Estratégias de guerra. Você quer ser vencedor? Estratégia de guerra. Não retruque quando o inimigo está te atacando. Não fique murmurando quando o inimigo está te atacando. Eu e minha esposa, nós temos uma estratégia que, quando começa a vir problemas, nós começamos a louvar a Deus. Porque um fala para o outro, está chegando coisas grandes. O inimigo, ele se antecipa quando está chegando grandes coisas. E ele começa a te atacar, para que você entre na carne, e comece a murmurar, comece a blasfemar. Quando começa a vir problemas, comece a louvar a Deus. Estratégias de guerra. Não ouça a sua voz, que a sua voz não seja ouvida. A única voz que foi ouvida nos 6 dias era a voz de Deus. Trombeta é a voz
de Deus. Tudo que devemos fazer é louvar ao Senhor. Então eles rodearam 6 dias. Versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado esta cidade. Quando o Senhor te entrega a vitória na mão, não se cale, grite, louve a Deus, glorifique a Deus. Há momentos de se calar e há momentos de glorificar. Quando você recebeu a bênção que você busca, grite, porque o Senhor entregou nas tuas mãos. O inimigo caiu por terra. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Gratidão àqueles que te guardaram, aqueles que oraram com você, aqueles que te aconselharam, aqueles que te protegeram. Gratidão, louvor e gratidão. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Se você está buscando algo do Senhor, fique em silêncio. Ore em silêncio. Se o inimigo está te atacando, coisas grandes estão chegando. Coisas grandes estão chegando. Comece a louvar a Deus. Se tranque no seu quarto. Ore em espírito com o Senhor. Fale do seu espírito com o Senhor. Senhor, me guarda, me proteja. Fale aquilo que você está esperando. Fale com teu pai em segredo, no teu quarto. Não saia falando para todo mundo. Não saia murmurando, não saia blasfemando. O Senhor está no controle. O príncipe dos exércitos está conosco. Senhor, meu Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta noite. Senhor, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, sem sabedoria, muitas vezes eu falei, muitas vezes eu reclamei, mas Senhor, coloca a minha mão na minha boca, como Jó nos ensina. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir as tuas estratégias, eu quero ouvir a tua palavra, porque a fé, ela só vem pela tua palavra. Senhor, ministra ao meu coração. Nós somos mais do que vencedores, e nós vamos ver toda a muralha ruir, cair por terra. Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?